Irmãos, passando aqui para dar uma nota de esclarecimento, esse vídeo estará sendo compartilhado no Facebook da Igreja Presbiteriana de Jardim do Seridó e também estará sendo compartilhado aqui no Instagram. Então, essa nota de esclarecimento é devido a um vídeo que está sendo repassado nos grupos de WhatsApp, da fala de um pastor de uma igreja de Jardim do Seridó. E nessa fala, o pastor ele diz que ou a governadora abre as igrejas, ou Deus abrirá uma cova para ela. Esse vídeo ele serve para que nós possamos esclarecer algumas coisas com relação a tudo isso. Meu nome é Kelvin, eu sou representante missionário da Igreja Presbiteriana de Jardim do Seridó, e nós, diante desse absurdo que foi falado, nós sentimos a necessidade de trazer uma mensagem como uma nota de esclarecimento para a igreja e também para as demais autoridades da cidade de Jardim do Seridó. Em primeiro lugar, nós dizemos que nós não compactuamos com aquilo que foi falado pelo pastor, né? Porque a fala dele é uma fala vingativa e ela não condiz com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu gostaria de citar um texto de 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 11 a 17, e esclarecer algumas coisas em relação a tudo isso. O texto nos diz assim, 1 Pedro 2, do 11 ao 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano. No nosso caso, nós não somos uma monarquia, nós temos um presidente, né? Quer às autoridades, e aqui tanto prefeito, governador, quanto vereadores e autoridades políticas, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Eu quero trazer algumas explicações que esse texto aqui ele traz para nós. Em primeiro lugar, Pedro diz aqui que nós devemos, como peregrinos e forasteiros que somos nesse mundo, nós devemos nos abster das nossas paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Em segundo lugar, nós devemos manter exemplar o nosso procedimento como povo de Deus no meio dos incrédulos, no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra a igreja de Deus, como de malfeitores, eles, observando em nossas boas obras, glorifiquem a Deus no tempo certo. Terceiro lugar, esse texto diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades instituídas, seja ao presidente do país, seja ao governador ou governadora, nós devemos estar sujeitos a eles, nós devemos orar por eles, nós devemos interceder a Deus pela vida deles. Eles são autoridades instituídas por Deus, como que sendo para o castigo dos malfeitores ou para o louvor daqueles que praticam o bem. Quarto lugar, a vontade de Deus é que pela prática do bem nós calemos a boca dos ignorantes, dos insensatos. E em último lugar, Pedro vai dizer assim, como livres que sois, não useis de ignorância, né? Não useis de malícia, por pretexto da malícia, a liberdade que nós temos, a liberdade que vocês têm. Mas devemos viver como servos de Deus, tratando todos com honra,
amando os nossos irmãos, temendo a Deus e honrando as nossas autoridades instituídas. Então, hoje chegou até nós um vídeo onde um certo pastor da cidade de Jardim do Seridó, ele disse aquilo que eu disse no início: ou a governadora abre as igrejas, ou Deus abrirá uma cova para ela. Como representante da Igreja Presbiteriana de Jardim do Seridó, e falando por todos os nossos irmãos da igreja, nós queremos deixar bem claro que nós não compactuamos com essa fala e que nós entendemos que essa fala pode trazer prejuízos para a Igreja de Deus na cidade, né? Então nós precisamos combater o mal, nós precisamos lutar pelos nossos direitos, mas nós precisamos, irmãos, também ser coerentes. A fala de uma pessoa dessa é uma fala de uma pessoa que não tem sabedoria do alto. É de uma pessoa que não fala de acordo com os oráculos de Deus. Portanto, fica aqui a nossa nota de esclarecimento de que o que nós queremos é que Deus abençoe os nossos governantes, que Deus ele ponha um fim, coloque um fim nessa pandemia e que todos nós possamos viver em paz uns com os outros. Nós queremos o bem da igreja, nós queremos voltar a congregar com nossos irmãos, mas a igreja presbiteriana não está aqui para dizer que ela vai partir para cima dos nossos governantes, a não ser que nós estejamos sendo, de certa forma, tão injustiçados a ponto de nós lutarmos, irmos para a rua em busca dos nossos direitos. Por enquanto, nós entendemos que isso ainda não tem acontecido e que nós precisamos orar pela igreja. E apesar de que há coisas que são injustas, nós oramos pelos nossos governantes e nós os entregamos nas mãos de Deus e pedimos assim que Deus os abençoe. Então essa é a nossa nota de esclarecimento, que Deus abençoe a todos, que Ele nos dê sabedoria, nos dê graça e que nós possamos entender que a palavra de Deus é o que nós devemos seguir e não aquilo que está colocado em nossos corações pecaminosos. Que Deus nos dê essa graça, essa sabedoria e que nós não tenhamos esse tipo de conversa tão vingativa e tão fora daquilo que é o plano de Deus para nós. Então essa é uma nota de esclarecimento da Igreja Presbiteriana de Jardim do Seridó. Mais uma vez nós dizemos, nós não estamos de acordo com aquilo que o pastor daquela certa igreja falou. Nosso desejo é que Deus abençoe os nossos governantes e abençoe nossos irmãos em Cristo. Se você achou essa mensagem digna de ser compartilhada, fique à vontade para compartilhar. Nós aqui falamos em nome da Igreja Presbiteriana de Jardim do Seridó e esse é o nosso posicionamento. Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa tarde e que o Senhor ele seja